colocar aqui perturbativo só para que existe processo de normalização não perturbativo. Normalização não perturbativa? Existe. Ano passado teve um curso sobre isso, inclusive. Está no Professor Global. Grupo de normalização funcional. Bem legal. O que seria perturbativo aí? É que a renormalização perturbativa ela falha para a gravitação, por exemplo. Mas tem uma chance da gravitação ser renormalizada do ponto de vista não perturbativo. Vamos sistematizar isso daqui agora. O que a gente fez até agora? O primeiro passo é identificar as funções de Green problemáticas. Então, o primeiro passo do processo de normalização é identificação, E aí, isso aí tá. E aí a gente faz por contagem de potência, né? Exato. Identificação. A gente já teve uma ideia de como fazer isso, a gente vai sistematizar um pouquinho mais a contagem de potência. Identificação dos gráficos. Divergentes. Esse é o primeiro passo. O Felipe disse, isso daí é feito via contagem de potência. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Parametrização. Das divergências. Isso daqui via regularização. Aqui a gente vai ver ainda, acho que não hoje, mas existem diversas formas de se fazer isso. Diversas formas de se parametrizar divergências. Uma delas, que inclusive é a mais eficiente, eu diria, foi criado por uma pessoa que é o nome desse auditório aqui, Jean Piaget, né? o Jean Piaget. Tem uma longa história sobre isso. O Tião tem mais coragem de falar dessa história na frente de uma câmera do que eu. Mas envolve bolinho de Piaget. Mas envolve bolinho de Top Jean Piaget. Acho que eu já contei. Não tinha câmera. Eu já perguntei pro Léo, eu perguntei pra ele. Mas se você conversar pelos corredores, aparecem outros nomes também nessa história. Eu não sei. Vamos lá. Então a gente vai parametrizar as divergências. Aqui a gente fez via cutoff, né? Colocou um cutoff ultravioleta. Adição de contratermos. Adição de contratermos.
todos têm que se encaixar na mesma forma da Lagrangiana original. Redefinição dos parâmetros. Então, digamos, vamos colocar isso aqui. Adição de contratermos e cálculo da Lagrangiana Bernoulli. Comparamos os Bernoulli. E por fim, cálculo das funções de Green a partir da cálculo das funções de Green a partir da Lagrangiana Bernoulli. Aqui implica no resultado finito. Então, descrito em termos dos parâmetros da Lagrangiana original. Ok? Deixa eu só colocar mais uma pulga nessa orelha. Vocês viram que na hora que eu adicionei o contratermo, eu adicionei só um contratermo suficiente para matar a divergência. Porque eu não poderia adicionar um contratermo para matar um pedaço do termo finito também. Poderia colocar no contratermo alguma coisa que cancelasse um pedaço do termo finito. Tem essa arbitrariedade. Não fiz isso. E não tem nenhuma razão para não fazer. Para fazer ou não fazer. Mas o Isso é arbitrário. finito. Não precisa matar o termo finito todo, mas posso matar um pedacinho dele. O que eu tenho que fazer é adicionar um contratermo que elimine a divergência. Só que esse contratermo pode eliminar mais coisas. Isso define o que a gente chama de diferentes esquemas de subtração. Esse esquema que a gente usou de matar só a divergência, cancelar só a divergência, é chamado Minimal Subtraction Scheme. Mas vai ter algum esquema que você quer tirar um pouco do termo finito? Tem outros esquemas que você tira um pedacinho do termo finito. Mas entra no Mas que ele- não tem, né? A gente não mede. Termo essas coisas. finito. Então quer dizer, Mas o que você mede é isso aqui. Não é nem isso, nem isso. Não, tudo bem, mas ele tem A que esses combinação dois dos pedaços, dois né? tem que dar uma coisa Tá. fixa. Mas aí se você tirar um pouquinho do delta mi, o M qual é a tem que ganhar um justificativa de pouquinho. tirar Né? um pouco do termo finito? Não, você pode não tirar. Você pode, só que você Você pode. tem uma razão para não tirar também. É arbitrário isso daí. E o que te justifica essa arbitrariedade também é o grupo de normalização. Dois esquemas diferentes levam a mesma, são equivalentes. É isso que começa a dar uma noção do que a gente chama de grupo de normalização. Não, você concorda comigo que se você tirar um pedacinho do delta M sem mexer no M, você está alterando a massa física? Não. Não concorda que se você Não. mexer no... Ué, por que não? Não, se deixar o M fixo e tirar o Você está delta M, mexendo, você está alterando o que é o parâmetro da Lagrangiana original. Não, foi o que eu falei, você está mexendo no M, falando, não tem como tirar do delta M sem mexer no M. Que aí você Não, a massa física é o experimento que te fixa a massa física. O que você vai alterar é qual que é o parâmetro da sua Lagrangiana original. Mas, só para deixar com uma pulga
atrás da orelha. Parece um cachorro de praça. Mas é o grupo de normalização também que justifica isso. Vou te cobrar esse curso coletivo. Não, eu vou te cobrar esse curso coletivo. que... Tu não fica prometendo não que eu vou cobrar, entendeu? Nem que eu tenha que ir pra porra da Europa te buscar. Bom, vamos lá, o que mais? Agora sim, vamos falar de... O esquema de o procedimento de renormalização partitiva é esse. Identificar os gráficos, parametrizar as divergências, subtrair as divergências por meio da adição de um contratermo e calcular as funções de Green em termos dos parâmetros da Lagrangiana original. Não os parâmetros. Calcular as funções de Green via Lagrangiana pair, mas expressar o resultado em termos dos parâmetros originais, da Lagrangiana original. Ok? Mas no final você ainda pode reescrever tudo isso em termos do que seria massa física ou lambda físico. Eu não discuti aqui o lambda físico, eu deixei isso por conta do Zi. Zi faz isso bem melhor que eu. Então, vamos. Contagem de potência, eu tentei elaborar alguma forma geral de fazer, mas não consegui. Vamos pegar algum exemplo esquisito e vamos calcular o grau de divergência superficial. Uma teoria. Ok? A gente já discutiu na aula passada qual que é a noção de grau de divergência superficial. O grau de divergência superficial está associado com é definido como sendo o número de momento, a potência de momento no numerador menos a potência no denominador. Delta igual, grau de divergência superficial igual a zero, corresponde à divergência logarítmica. Delta igual a 1. Delta é o grau de divergência superficial. Né? Delta igual a 1 corresponde a uma divergência linear. Delta igual a 2 a uma divergência quadrática, assim por diante. Delta negativo dá um gráfico superficialmente divergente. Não, o menos 1 não seria logaritmo? Ah, não. Não. É dp sobre p, né? Dp sobre P. Aí tem um em cima e um embaixo, sacou? Aí dá zero. O elemento de integração entra na conta. Tá? Na semana passada a gente fez isso por uma teoria lambda Φ4 em 4 dimensões. Vamos pegar aqui hoje uma teoria lambda Φn em d dimensões. Vou colocar só um termo de auto-interação, depois a gente vai complicando um pouco mais. Fazer aqui um modelinho desse sumindo aqui só para. Depois a gente faz de gravitação. Então. Chapeiro uma vez deu um seminário aqui, ele apresentou um gráfico. Quem? Chapeiro. Chapeiro. Apresentou um gráfico de gravitação quântica. Não, isso aqui, qualquer aluno de graduação faz em 5 minutos. Sei lá, né? Quando parar de gravar, Você faz seus comentários. Bom, vamos lá. Então, vamos pegar aqui uma teoria. Agora eu vou pegar em D dimensões, tá ok? Teoria em D dimensões, um termo cinético usual. Dmi-φ. Vou colocar o termo de massa. Embora o termo de massa é completamente irrelevante para essa discussão. E vou colocar um termo tipo lambda sobre n fatorial φ elevado a n. Certo? Vamos lá. Grau de divergência superficial. Quer dizer, primeiro, vamos começar a analisar algumas coisas. O
propagador, vou anotar dessa forma aqui, propagador, no regime ultravioleta, se comporta com 1 sobre K2, certo? Propagador se comporta com 1 sobre K2, certo? E o vértice, vou colocar aqui, vou denotar vou colocar aqui um vértice. Isso já é tudo ultravioleta e fazendo a rotação de Fick. Já fazendo a rotação de Fick e tudo, mas relevante para a discussão também. Tá. Mas fica mais coerente falando que tem rotação de Fick. Bom, o vértice não vai carregar nenhuma potência de momento, então no ultravioleta ele vai como uma constante, ok? Vou deixar dessa forma, sei lá como denotar o vértice aqui. O vértice seria isso aqui, né? Isso daqui no ultravioleta vai como uma constante. Então, vamos olhar grau de divergência superficial, ou seja, número de potências no numerador menos número de potências no denominador. Lembrando que está em 2 dimensões e que o elemento de volume ele entra na conta, né? Conta como potência no denominador. Vamos lá, um gráfico, vamos pegar um gráfico com um certo número I de linhas internas, um certo número V de vértices e um certo número E de linhas externas. Então, deixa eu colocar assim aqui, essas linhas internas, número de linhas internas é E, número de linhas externas, e V, número de vértices. Ok? Número de linhas internas, número de linhas externas, número de vértices. Para cada linha interna, a gente tem uma integral no elemento de volume sobre P2, no regime ultravioleta. O elemento de volume D, D, P. Ok? Vou denotar isso daqui em D dimensões. Isso. Então, D menos 2 vezes o número de linhas internas. Para cada linha interna, um DDP no numerador e 1 sobre P2. Ok? Aí agora vem aquela discussão da semana passada. Para cada vértice, a gente tem uma delta de conservação que vai eliminar uma integral. Para cada delta, a gente elimina uma integral. O que, por sua vez, vai eliminar um fator D associado com um elemento de integração. Ok? Potência D. Só que isso daí acontece para cada vértice. Só que acontece para todo vértice menos 1. Porque um deles vai dar uma delta de conservação total que não elimina nenhuma integração e que a gente fatora no final das contas. Então, para todo vértice, exceto 1, a gente elimina D potências de momentos. A gente está realizando a integral numa delta, que não vai produzir nenhuma divergência. A gente está eliminando um D que vem daqui. Tá ok? Certo? Aí agora, relações topológicas. Relação topológica. Se tivesse algum derivada superior, alguma coisa assim, entraria já na delta? Já vai as derivadas superiores.
Relação topológica. Topológica tem acento, né? Não. Tem. O lógico, certo? Para cada linha interna, tudo é linha interna, se liga com dois vértices. Então, para cada linha interna, a gente multiplica por um fator de 2 vértices. E cada linha externa está ligada a apenas um vértice. Okay? Aqui a gente está contando o número de vértices a partir do número de linhas. Do outro lado, a gente vai contar o número de linhas a partir do número de vértices. Para cada vértice, uma interação lambda φn, cada vértice se liga com n linhas. A gente tem essa relação topológica. Número de vértices, quer dizer, 2 vezes o número de linhas internas, mais o número de linhas externas, menos o número de vértices, quer dizer, igual ao número de vértices. Podem checar isso para alguns gráficos também. Mas eu tô pensando, isso só serve para gráfico Um PI. um PI, né? Então, é que eu estou dando aquele gráfico, ele tem que ter, do quando tem que ter, não serve aquele gráfico tadpole, que não é o PI. Qual é? Ah, né? Tipo, esse aqui é uma linhazinha com esse. Quase, né? Eu acho que não serve para isso. Tem uma linha externa, Tem uma linha externa, 2 internas, uma interna. uma interna, aí é 4 vezes um. Não, peraí, calma. É isso que eu. Calma aí. Número de linhas internas, 1. Linhas externas, 2. Ah, são duas. Não, desculpa, 1. Ok? Então a gente tem 2 vezes I, 2 vezes I, 2, mais 1 vezes Z, 1. Tem que ser 4 vezes. Isso daqui é igual, É triplo. só que o vértice é triplo. Então a relação topológica nesse caso é 2I mais Z igual a 3V. Porque no vértice O só vértice são é 3 triplo. linhas. Isso daqui é a interação lambda F3. Tá, entendi. Entendi. Mas aqui dá problema, se eu não me engano. É que você falou rapidinho o número de vértices, não é isso? Oi? É que você chegou a falar que número de vértices. Eu falei que isso aqui é o número. Não, Ah, então. Isso daqui é o número de vértices. Tá. Esse o número de linhas. Chegou a falar Ligado. rapidinho. Ah, tá. deu confusão. Não, Eu acho que desculpa. na aula passada eu tinha visto só que tinha um 4, eu tava pensando Ah, não, é que na dimensão. aula. Não, é que lá. Tá. É que lá a gente focou Focou no. na lambda no F4, lambda ela tava F4. com dimensão. Gustavo, vai ser da certo. Tá certo mesmo? Não. Eu acho que sim. A gente tem 2 vértices. Então vai ser 2 vezes 3 igual 4 mais 2 vezes 1. 2. Tá certo sim. Eu acho que eu tava pensando que era a dimensão, eu tava com a dimensão 4. Não, não preciso ver. Bom, mas provavelmente está interessado em gráfico com PI. Mas aquilo lá era a questão do N, né, que nesse caso seria 3, né? Então vamos usar essa relação topológica aqui. Vou escrever I igual a N sobre 2, V menos 1 sobre 2, E. Ok? Então, delta de... Eu vou usar essa relação topológica a fim de eliminar o I nessa expressão. Ok? Para a gente poder falar isso para um gráfico arbitrário de N, dado o número de pernas externas, essa relação independe do número de linhas internas. Ok? D menos 2, N sobre 2V menos D menos 2 sobre 2 E, tá ok? Mais D vezes V mais D, certo?
certo? Então isso daqui vai dar delta é igual a D menos D menos 2 sobre 2 número de linhas externas menos essa conta aqui vai dar D vezes N menos 2 menos 1 menos N, né? Isso daqui menos N. Isso daqui multiplicado pelo número de vértices, é isso? Vai fazendo aí que eu não estou nem. Não, eu tô colocando em evidência agora o número de vértices aqui. Vai ser o D. Vai ficar N sobre 2 menos 1 aqui. Menos 2 vezes N sobre 2. Então, menos N. Certo? Bom, vou reescrever isso dessa forma. 1 sobre 2 que multiplica vou colocar o N em evidência. N D menos 2 menos 2 D vezes V. Tá certo, Fábio? Bom, vamos lá, se der errado depois a gente... Vamos lá, deixa eu só checar aqui. Eu acho que está certo. Até a primeira linha acho que está ok. Tá ok. Vai para 1, vai para 2. 1 sobre 2 N D menos 2 menos D Tá certo. menos D sobre vezes o número de vértices. Ok? Essa é a relação, uma teoria lá da Fiene, que nos fornece o número de o grau de divergência superficial só mais uma correção da aula passada também. Você me perguntou sobre a nomenclatura superficial. Eu acho que eu te dei a notificativa errada. O nome superficial é porque você ainda pode ter alguma divergência associada com algum subgráfico que está contido dentro do seu gráfico. Okay? Por exemplo, você pode ter um gráfico superficialmente convergente, mas dentro dele você tem alguma divergência associada com o subgráfico. Agora deixa eu chegar. Eu te fiz essa pergunta em outro contexto, quando a gente fala assim, tem um gráfico aqui e tal, deu isso. Como é que eu sei que dentro dele não tem o menor? Você fala assim, não, pode sempre ter, analisa pode os. Isso. Chama de cliente sempre analisa o menor possível. Isso. Então, mas só que essa relação vale para um gráfico qualquer. Entendi. Mas a ideia é a gente tem que analisar todos os gráficos primitivos. Entendi. Aí são chamados gráficos primitivamente divergentes. Entendi. E o grau da divergência desses gráficos ele pode superar esse ou não? Sim. Pode. Você pode, digamos que você pega um gráfico desse tipo aqui, por exemplo. Bota um gráfico padrão e bota um divergente na meiuca, né? Esse aqui, ele não é divergente, certo? Nós vamos colocar aqui dentro dele isso aqui. Esse gráfico, a gente já viu que é quadraticamente divergente. Tá? Tudo isso no contexto integral da F4, 4 dimensões, blá 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 blá. Então essa é
essa é a expressão para o grau de divergência superficial de uma teoria lambda φ n em t dimensões. Ok? Agora uma classificação geral. Uma classificação. Você diz que uma teoria ela é renormalizável, uma teoria dita renormalizável, se o grau se o grau de divergência superficial, se delta, não depende de V. Por quê? Porque cada ordem perturbativa, que aumentar o número de vértices significa aumentar a ordem perturbativa, certo? Aumentando o número de constantes de acoplamento. A cada ordem perturbativa, o tipo de divergência que você tem é o mesmo. Então, o tipo de contratermo que você precisa colocar na sua lagrangiana é o mesmo. Okay? Então, isso daqui caracteriza uma teoria renormalizável por contagem de potência. Ok? Vocês têm teorias de Cabildo, situação, buraco um pouco mais embaixo. Os três também? Oi? Os três também? 2. Ah, opa! Não, na verdade é esse. Epa! QD, né? Aí você tem que olhar se a renormalização não estraga a simetria de cadeia. Ah, você comentou. Então, essa a gente vai classificar em. Tem 3 situações que podem ocorrer. A primeira situação é isso daqui de alguma forma se anular e o grau de divergência superficial não depender de V, delta não depende de V. Outra situação é aquele que dá um número positivo. Estou falando daquele ali, mas isso daí é geral. Né? Ou a função cresce com V ou ela decresce com V. Ou não depende de V. Okay? Pensando que vai aparecer sempre linearmente em V. Né? No máximo linearmente em V. Então, uma alternativa é essa. A outra alternativa é isso daqui dar um coeficiente positivo, o que significa delta crescendo com o número de vértices, e a outra alternativa é delta diminuindo com o número de vértices. Okay? Quando o delta diminui com o número de vértices, a teoria é dita super renormalizada. Aqui, delta diminui quando V aumenta. E a outra possibilidade é uma teoria não renormalizada. Delta aumenta quando delta aumenta com V. Ok? Super renormalizado significa que uma vez que você fixa o número de pernas externas, você vai ter você fixou o número de pernas externas e começa a fazer teoria de perturbação. Conforme você vai aumentando o número de V, em algum momento esse delta vai ficar negativo, e a partir de uma certa hora da teoria de perturbação,
seus gráficos ficam finitos. Isso significa que você só precisa renormalizar um número finito de gráficos. Ok? Eventualmente isso traz outros problemas para... A maioria das vezes isso traz outros problemas para a teoria. Ser super renormalizável traz problemas? Muitas vezes isso vem acompanhado com problemas. Que engraçado. Tem muitos casos em que as teorias são super renormalizáveis, mas são não unitárias. Traz outros problemas. Não quer dizer que sim. Então quer dizer, para Não conseguir dá- uma coisa super renormalizável, geralmente se abre Você abre mão de energia negativa. É difícil. Quer dizer, não, o super renormalizável é muito bom, só que é muito bom ter isso por física, né? Como você tem que abrir mão de uma. Mas se você pega, por exemplo, a teoria lambda phi3, você vai ver aqui que o lambda phi3 em 4 dimensões é super normalizado. O potencial é Ehrenbaum. Vem cá, você falou da gravitação, né, da nada, que não é renormalizável. Mas se a gente mexer no D, ela poderia É ser renormalizável em 2 dimensões. só em duas? Duas você diz uma Mas azul? tem 2. Isso. Mas ele vem com outros problemas? Não, universo. além de ser chato, Tem problema de realidade ali. Não está descrevendo. Além de que em 2 dimensões a gravitação é trivial. Não, entendi. Então em 3, por exemplo, não rola, né? Oi? Em 3, por exemplo, não Não. rola. Tá. Mas aí, para você tornar a gravitação renormalizável, o que você faz é justamente aquilo que você estava falando, mexer no propagador. Você coloca uma teoria com derivada superior, mexe no propagador e você consegue fazer com que ela fique renormalizada. Entendi. Só que aí surge fantasmas. Isso é fantástico. Que aí você bota mais gente no I, né? Seria tipo isso, né? Aquele termo com I, ele vai ganhar mais. Se você bota uma teoria com derivadas quânticas, de forma que o propagador vai com 1 sobre K4, o delta independe de I em 4 dimensões. Tá, mas o problema não é ver? Que independe de I e daí. Não, mas aí você usa a relação Usa a relação topológica sem manipular. manipular e desaparece. Entendi. É que no caso da gravitação, você não para aqui. Você tem mais coisas. Entendi. O problema da gravitação são essas coisas extras. Entendi. Está associado com um vértice se comportamento ultravioleta como P2, momento quadrado. É um propagador então parecido com o do fóton. Não. Proca é assim, né? Não é 1 sobre P2, pô? Não, Proca, acho que Cara, vamos te parar de falar Flávio de besteira. Depois Depois eu devaneio. vértice. Você falou vértice? Vou deixar propagador. talvez não sei. Mas são o quê? Curso 4? A normalização Mas as duas, se eu aprender. Oi? Gravitação é um loop renormalizável. Você torna ela finita, mas ela não é renormalizável porque o renormalizável significa fazer todas as ordens. Né? Tá. Mas a um loop, as divergências elas se cancelam todas. Que maravilha. Você vai a 2 loops. Proca tem a função de 2 pontos do Proca, sem ser propagador, ela tem um polinômio P quadrado, Pmi, né? Ela tem um eta mini mais Pmi, esse Pmi, ele é tipo Troca. não sei se no vértice Eu sei que. Troca não se é não me engano, normalizável. não, acho que é renormalizável sim. É normalizável? Mas não é tão trivial mostrar isso não. Eu não sei como faz não. Deve ser depois com. Eu já sei usar alguma coisa. Uma teoria abeliana, embora não seja uma teoria de Gauge, dita, né? Mas uma teoria abeliana, em termos de massa, dá para renormalizar. Quando está uma teoria não abeliana, aí parece que tem problema. Mas estou falando que eu já ouvi ela falando, nunca vi isso. Exercício. Então, temos 3 classificações. Só para fechar aqui, vamos ver como que a gente consegue obter cada uma delas aqui. Ok? Primeira delas, classificação renormalizável. Tem que zerar esse coeficiente. Ok? Zerar esse coeficiente, vamos colocar n d
menos 2 menos 2D igual a 0. Isso aqui implica que N é igual a 2D sobre D menos 2. Ok? Então, se você pega uma teoria, por exemplo, em 4 dimensões, vai dar 8 sobre 2, 4. Significa uma interação quártica, ela é renormalizável em 4 dimensões. Se você pega uma teoria em 5 dimensões, por exemplo, vai dar 10 sobre 3. Dá alguma coisa fracionária ali, mas já dá para ver que lambda φ4, por exemplo, não é renormalizável em 5 dimensões. Se estiver em 3 dimensões, isso daqui vai dar 6 sobre 1. Então lambda φ6 é renormalizável em 3 dimensões. Ok? 10 sobre 3. Qual? Lambda φ elevado a 10 sobre 3. Mas aí se você, como isso é um upper, um valor superior, né? Aí você pega qualquer coisa menor do que isso, já vai ser menor do que 0, né? Eu acho. Ou maior, não sei. Tem que pensar. Bom, você pega 10 sobre 3, dá 3 3 um pouquinho. Bom, significa que você pode colocar um lambda φ3 aí. O seu lambda φ4 não dá, mas o lambda φ3 já... Em 6 dimensões você vai ter 2 vezes dá 12 sobre 4. Dá 3. Lambda φ6 ainda dá. Em 6 dimensões. Acima disso já não tem mais o que colocar. Em 8 dimensões. né? Se for menor do que 0, é super renormalizável, né? Oi? Renormalizável é sempre menor ou igual a 0, né? Então quer dizer que o n tem que ser menor do que essa coisa que você calculou, né? Qualquer n menor do que 10... Não, eu estou falando de renormalizável. Renormalizável não depende de 0. Não, se você pega em 5 dimensões o lambda φ3, vai cair no super renormalizável. Você não tem nenhuma interação polinomial que dê exatamente renormalizável, cara. Ou seja, em D igual a 4, a gente tem o potencial lambda φ4. Em D igual a 3, lambda φ6. Também é renormalizável. Ok? E, bom, aí com essa expressão é só continuar calculando, né? Mas, por exemplo, se você vai para 8 dimensões, aqui do lado vai dar 16 sobre 6. 16 sobre 6 dá aproximadamente quanto? Dá 2 sobre 3, né? Dá 2,5. 2,5, então significa que a única coisa que você pode colocar é F2, que não é termo de interação. Então, tem esse limitante. Em 4 dimensões, a única coisa que você pode colocar é F4. E 11 dimensões para ter das contas. Mas aí vai dar fracionário, né? Qualquer D ímpar vai dar exceto aquele, né? Vai ter que dar sorte de dividir, porque vai ficar D menos 2, vai dar um número ímpar embaixo e um número par em cima, quer dizer, vai ficar estranho. Mas dá para olhar se vai ter alguma coisa super renormalizável ou não. Super renormalizável agora. Mas no fundo, bom, conforme você vai aumentando a dimensão, esse termo fica desprezível perante a esse, isso daqui se aproxima de 2. Então, conforme você vai aumentando a dimensão, você vai permitindo só o termo de massa, né? Que não é interação. Então já dá para ver que, como isso daqui vai se aproximando de 2, e a gente viu que em 6 dimensões, né? Quer dizer, em 6 dimensões, é igual a 6, você pode colocar um potencial φ3, acima disso já não tem nada que você pode colocar. Então já começa a se aproximar de 2. Já começa a dar um valor menor entre 2 e 3. Faz agora D tender infinito, ele vai tender a 2. E aí, para dimensões grandes o suficiente, não há interação. Uma teoria escalar.
Uma teoria escalar. Uma teoria escalar. E a coisa pior, às vezes chega uma teoria fermiônica. Deixa eu me perdoar. Mas aí na semana que vem a gente discute um pouquinho de teoria fermiônica. E começa a falar de regularização. Regularização? Mas teoria fermiônica é ou é só porque tá afim de... Não, eu quero falar de regularização.